Meu povo, a gente está começando a série hoje, Acalma o Meu Coração. Acalma o meu coração. Será que a gente tem andado com o coração da gente agitado, hein? Acho que sim, né? Acho que esse é um mal que nós temos vivido como sociedade. O coração da gente sempre muito agitado. E a palavra dessa série é acalma o meu coração. Quando a gente vai para a Bíblia, e pegando só a Bíblia hebraica, a Bíblia, o Antigo Testamento, você encontra mais de 950 vezes na Bíblia hebraica a metáfora coração, usando essa coisa do coração. Porque o que é esse coração? Não é um órgão? É um músculo que bombeia sangue? Não, quando a gente está falando de coração, a gente está falando de algo que tem muito mais do que isso, muito mais do que isso. Quando a gente fala de coração, a gente fala dos nossos desejos, a gente fala das nossas vontades, a gente fala dos nossos amores, a gente fala das nossas dores, dos nossos traumas, né? Ele parece que está lá no coração da gente. Então o coração é um lugar, tem um órgão aqui chamado coração, mas parece que ele representa muito mais que isso. Muito mais que isso. Isso é tão forte na Bíblia, que lá em Provérbios 4:23, ele diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Na outra versão diz: mais do que qualquer outra coisa, guarda o teu coração. Cuida do teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E essa fonte pode ser doce, ou essa fonte pode ser amarga. Então guarda o teu coração. E a gente vai viver essa série em 3 times, em 3 tempos. Hoje, domingo que vem e o outro, 15, 22 e 29. Nessa sequência, estabilize, mude, viva. Nessa sequência aí, estabilize, mude e viva. Hoje é o dia da gente conversar sobre o estabilizar. Estabilizar esse nosso coração, que está agitado, que está com taquicardia, que está, batendo fora do tempo, que hora está querendo parar e hora está querendo pular e sair pela boca. Essa arritmia da alma, que a gente às vezes sofre no nosso dia a dia, nessa gangorra das nossas emoções. Hoje é o dia da gente conversar sobre essa estabilização. Estabilizar o nosso coração. Domingo que vem a gente vai falar sobre hábitos. E aí mude. A gente precisa aprender a reeducar o coração da gente. Mas isso é próximo domingo. E no último domingo, 29, a gente tem um apelo. Viva. Viva. Porque não há nada que alegre mais o coração de Deus do que ver alguém, um filho dele, vivendo. Mas não é sobrevivendo não, é vivendo. Mas vamos para o estabilizar? Porque hoje é dia da gente estabilizar o coração da gente. Da gente pensar sobre essa estabilização. Quem é que já sofreu crise de pânico, sabe que quando vem uma crise de pânico, o coração da gente, dá uma acelerada, né? Um dos sintomas é uma acelerada que parece que você está tendo mesmo um infarto, que você está tendo um problema sério de coração. O coração da gente acelera quando a gente toma um susto, né, de alguma coisa que acontece na vida da gente, num acidente de carro. Já viu o seu coração batendo forte? E esse coração da gente, ele tem andado muito acelerado, ele tem andado muito angustiado, ele tem andado sofrendo muito. Olha o que diz Jeremias. Jeremias era conhecido como um profeta chorão, tá? Mas Jeremias traz muita humanidade no discurso dele. Porque ele coloca a fragilidade e a emoção dele de forma muito explícita. Olha o que ele diz em Jeremias 4, 19 e 20. Ah, meu coração. Vocês conseguem ler esse texto assim, vendo o sentimento que há nisso daí? Ele está aqui. Ah, meu coração. Eu me contorço em dores. Ó, paredes do meu coração. Ele diz, paredes do meu coração, estrutura minha. O meu coração dispara dentro de mim. Eu não posso ficar calado. Ouvi o som da trombeta, ouvi o grito de guerra. Um desastre depois do outro. Toda a minha terra foi devastada. No instante, as minhas tendas foram destruídas. E os meus abrigos, no instante, no momento, eles também foram ocupados.
Você percebe essa fala, embora ela tenha um contexto histórico lá do povo, sabe, do reino do norte, lá que está tomado pelo império assírio, e os exércitos assírios assolando a terra e pegando os inimigos, mas quando a gente olha para esse sentimento aqui, a gente diz assim, cara, isso aqui tem muito a ver com a vida da gente, porque, meu coração, eu me contorço de dores, as paredes do meu coração dispara dentro de mim, agitado, inquieto, não posso ficar calado, ouvi o grito de guerra. E essa guerra pode ser a guerra da Ucrânia, com combustível subindo, pode ser a guerra que a gente vive dentro da nossa casa, que quando ela acontece o nosso coração dispara, a guerra que a gente vive nas nossas relações profissionais, no nosso mercado de trabalho, que é um mercado promíscuo, que é um mercado que não valoriza a vida, né? E a gente está ali, sabe, diante de tudo isso, essas guerras que nós vivemos, nós já falamos sobre isso aqui outras vezes. Ele diz um desastre depois do outro. Quem se identifica? Tem a hora na vida da gente que parece que vai acontecendo uma coisa atrás da outra. Parece que quando vem uma coisa, você já se prepara para o próximo. Eu lembro disso quando eu pegava umas ondas, quando eu era adolescente, de bodyboard, tá? Não vou nem dizer que eu sou surfista não, que o pessoal tem um preconceito. Quem surfava bodyboard diz que não é surfista não, que surfista é quem surfa de prancha. Não é, Julinho? Mas a onda tem isso, né? A onda vem, quando ela vem em sequência. Ela vem, se vem vem um momento que dá uma parada. E aí quando vem uma, ela vem uma atrás da outra. Você aproveita ali aquele momento onde as ondas estão vindo. E às vezes depois de uma onda boa, tem ali atrás uma melhor que está vindo ali atrás daquela boa, né? Quem pega a boa perde a melhor que vem atrás. Mas quando essa onda é problema, é caldo que a gente toma. É caldo que a gente toma. E sabe aquela história de quando a sua geladeira quebra? O micro-ondas olha e diz assim, também não quero mais viver aqui não. E aí na semana o teu carro diz, não estou gostando do meu dono não, quero passar um tempo na oficina. E na outra semana alguém adoece e pega uma gripe. Tem algo mais atual do que a gente está vivendo hoje, do que de uma hora para outra, num instante, as minhas tendas foram destruídas, um desastre atrás do outro, que a gente viveu de 2020 para cá, meu povo. Não está ninguém normal não, a gente já não era, mas a gente tinha aparência, agora não está dando nem para fingir, está todo mundo muito afetado, muito mexido, nosso coração está muito frágil, nosso músculo emocional, né? Eu gosto de pensar no emocional da gente como um músculo, nosso músculo emocional, ele está fadigado, ele está cansado, a gente não consegue mais correr 100 metros, já está se acabando, porque a gente está cansado, nosso coração está frágil, nosso coração está disparado, e nós precisamos estabilizar o nosso coração, estabilizar. Fui ver no dicionário, estabilizar é dar ou obter estabilidade, equilíbrio. Quem quer equilíbrio? Está nos faltando equilíbrio, né? Firmar-se. O que é firmar-se? Até as pernas firmes, sabe? Firmar-se. Estabilizar é isso. Equilibrar-se. Você conseguir andar com firmeza onde você está indo. A gente não está muito assim não, meu povo. A gente precisa estabilizar. Eu pergunto para você, o que é que você tem feito para acalmar o seu coração? O que é que você tem feito para acalmar o seu coração? Eu vou dar aqui falar de algumas coisas, tá? Sem fazer juízo de valor, tá? Você tem bebido para acalmar o seu coração? Às vezes assim, rapaz, eu estou com meu coração agitado, eu vou ali, sabe, tomo um negocinho, fico tranquilo, né? É isso que você tem feito para acalmar o seu coração? Você tem se afundado nas redes sociais, nos rios? É rios, né? É rios ou é réus? Mas tem cara de réus, não tem não? Então você vai passando, né? E fica naquele negócio ali. Aí você tem feito para acalmar o seu coração? Você está trocando uma angústia por um vício? A gente vai falar sobre vício domingo que vem, tá? Trocando uma angústia por um vício. É remédio que você está tomando para acalmar o seu coração? É atividade física que você está fazendo para acalmar o seu coração? Respiração, não estou falando, respiro. Isso que eu estou falando aqui tem coisa boa e tem coisa ruim, tá?
eu faço um exercício de respiração, de meditação, para poder acalmar o meu coração. Você tem comido muito? Você tem comido muito para acalmar o teu coração? Tem uma galera balançando a cabeça aí. Meu Rivotril eu já disse para vocês, né? É uma coxinha, né? Aquele dia difícil, uma coxinha. Ela entra no meu bucho para acalmar o meu coração. Acalma de um jeito, mas não dura muito, mas dá uma acalmada de um jeito. A coxinha é meu Rivotril. Uma coxinha, meu povo. Mas não é sustentável esse negócio, né? Mas é isso. Ter feito sexo para acalmar o seu coração? Aí tem um pessoal assim que está... Esse pastor não lembra mais nem o que é isso. Ter feito compras para acalmar o seu coração? E shopping, aquele shopping, né? Shopee, Mercado Livre, Magalu, Privalha. É tudo, não é não? E você não pode mais nem falar nada na sala, que parece que o Google escuta. E o algoritmo, que é Satanás, aquele algoritmo, fica mandando as coisas para você. Estava falando sobre isso, né? Fica mandando um negócio para você, você não pode falar nada. Teve um dia que eu fiquei, queria tanto pescar, para ver se aparecia alguma coisa de pesca no meu celular. Porque teve um dia que eu estava conversando, falando sobre um problema, e o meu celular, já contei isso para vocês, o celular estava aqui parado, e aí eu conversando aqui sobre um problema com a Aninha, e disse, mas eu fiquei tão chateado. Aí o Google vai, levanta, acende lá o automático dele lá. Eu disse, eu fiquei tão chateado. Aí ele botou assim, ele falou, que chato, espero que você melhore. Eu disse, sai, Satanás. Isso está me ouvindo? Essa desgraça está me ouvindo? Está me ouvindo para me consolar, mas depois vai querer me vender tudo e dizer que eu só sou feliz daquele jeito. O que é que você tem feito? Compras, música, aquelas músicas de cachoeira, uma cachoeira dentro do seu quarto com uns pinguinhos de essência, né? Essência para poder fazer um cheirinho, para você acalmar o seu coração. A gente tem feito tanta coisa às vezes para acalmar o coração da gente, né? E como eu falei, pessoal, tem muita coisa válida aqui, tá? Tem muita coisa válida aqui. Mas antes do próximo domingo, que a gente vai falar sobre os nossos hábitos, existe uma coisa que você não pode vacilar e você precisa começar por isso. Você não pode vacilar com isso. Ore. 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 Se tem algo que nós precisamos fazer para acalmar o nosso coração, é orar. Tenha momentos especiais com Deus. Quem fez o espiritualismo, o seminário base, sabe que a gente fala lá numa das fatias da pizza, é ter um momento especial com Deus, que eu chamo de jantar à luz de vela com Deus. Tem o 24/7 e tem o jantar à luz de vela. O 24/7 é porque a consciência que eu tenho de que eu estou 24 horas por dia, 7 dias por semana com Deus. Mas é diferente do jantar à luz de velas. Os jantares à luz de velas é aquele jantar, sabe, aquele momento que você separa um tempo especial com Deus, sabe? Você tem feito isso? Eu vejo a gente correndo para tanta coisa, sabe? Esqueci de falar de terapia, né? A gente correndo para tanta coisa, terapia e atividade física, as coisas boas, né? Respiração, né? E as coisas ruins, comida, bebida, rede social, remédio, embora o remédio possa ser uma bênção também dentro do processo, para ajudar a gente. Mas a gente tem buscado tantas coisas, mas a gente não tem buscado o principal. Se o mundo está difícil, se a gente está vivendo uma época pós-pandêmica, com muitos adoecimentos, nós precisamos orar mais. Não deveríamos nunca ter parado de orar nesse mundo tão corrido, tão cheio de luz, tão cheio de tela, tão cheio de corre-corre. A gente tem deixado a oração de lado na vida da gente. Nós precisamos orar. É em Deus que nós vamos estabilizar o nosso coração. É em Deus, não é em mais nada, meu povo. Começa em Deus e termina em Deus. Mas é em Deus que nós vamos estabilizar o nosso coração. Um salmo que todo mundo gosta, seja evangélico, seja católico, não seja nada, gosta desse salmo. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo.
a sombra do Onipotente descansará. Você tem se escondido em Deus? Não adianta se esconder na comida, não adianta se esconder atrás dos arbustos, não adianta se esconder dizendo que você está tudo bem com você, mas se esconder-se em Deus é vida. Tem esconder que é fuga, mas existe um esconder que é vida, é quando a gente se esconde em Deus e transforma Ele no nosso esconderijo. Porque esse esconderijo, Ele não apenas nos esconde, nos protege, mas Ele nos trata e nos devolve a vida prontos para viver. Então a gente precisa habitar mais nesse esconderijo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Quanto você tem habitado nesse esconderijo? Estado com Deus. A oração muitas vezes não vai mudar o cenário, eu quero que você entenda isso. Mas ela vai mudar o nosso coração. Ela pode mudar o nosso coração. Eu lembro quando eu era pastor, lá na PIB, a Primeira Igreja Batista de Fortaleza, há uns 22 anos atrás, quando eu comecei meu ministério, lembro de um cara que entregou a vida a Cristo, e a gente conversando, e cara, como é que está a tua vida com Cristo agora? Ele disse, pastor, piorou muito, a minha vida era tranquila, depois que eu tomei essa decisão por Cristo, tem acontecido tanto problema, eu disse, é mesmo cara, que luta hein, isso é batalha mano. Ele disse, pastor, mas sabe de uma coisa? Eu não tinha problema, igual o que eu tenho hoje não, mas eu não dormia. Hoje eu tenho mais problemas, mas hoje eu estou conseguindo dormir. Que paz é essa? Mulheres e homens de Deus oraram. Você tem orado? Eu queria contar algumas histórias para vocês. Eu vou ser rápido em cada história, mas eu quero contar várias historinhas para vocês hoje aqui de homens e mulheres de Deus que oraram e como que isso chegou na vida deles. E cada história eu vou a partir de um contexto. E o primeiro contexto é: a tristeza tomou conta de você? Ore. A tristeza tomou conta? Ore. E eu vou começar por um personagem maravilhoso. The Best, Rei dos Reis, Alfa e Ômega, Verbo da vida, Pão da vida. Estou falando de quem? Caminho, verdade, vida, a porta. Estou falando de quem? Jesus de Nazaré. Vou começar por ele. A tristeza tomou conta? Ore. Foi o que aconteceu com Jesus no Getsemane, meu povo. Aí a gente está triste e vai para a rede social. A gente está triste, vai para a coxinha. A gente está triste, vai assistir filme. A gente está triste, vai... Mas será que a gente tem orado? Olha o que diz o texto. Mateus 26. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e disse-lhes: sentem aqui, enquanto eu vou ali fazer o quê? Orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se, a angustiar-se. Alguém já sentiu isso? Começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhe então: a minha alma, eu posso trocar por coração, né? O meu coração está profundamente triste, numa tristeza mortal. Mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e ele fez o que, Jesus? Quando ele ficou triste com a tristeza mortal, ele orou. Ele colocou o rosto em terra e orou. Ele teve um jantar à luz de vela, mesmo que fosse dentro de um contexto muito macabro, lá no Getsemane, perto de ir para morrer, com o Pai. Porque o coração dele estava tão angustiado que o outro evangelho fala que ele transpirou, eu acho que é Lucas, transpirou com gotas de sangue, tamanho foi o seu sofrimento. E ele faz o quê? Ele ora. Pergunto para vocês, mudou alguma coisa aquela oração de Jesus? Mudou? No cenário? Ele deixou de morrer na cruz por causa da oração dele? Não, né?
Mas mudou, sabe o quê? O coração ali, porque não fala depois de um Jesus angustiado, fala depois de um Jesus calado, em paz, sendo julgado por Herodes, por Pilatos, fala depois de um Jesus na cruz, derramando perdão sobre aqueles que o ofendiam, fala de um Jesus na cruz abençoando o ladrão que estava do lado, dizendo: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Parece que aquela angústia ficou ali, diante do Pai, em oração. A cruz continuou sendo realidade. O Pai respondeu? Respondeu. Com quê? Com silêncio. E o silêncio era uma resposta. O silêncio dizia: filho, você sabe o que é que você tem para viver. E faz isso com paz no coração. E Jesus sai dali, e logo que ele sai daquela tristeza mortal, angústia, transpirando, Pedro corta a orelha do soldado. O que é que Jesus faz? Pedro, aqueles que pela espada lutarem, pela espada morrerão. Colou a orelha lá do servo, do sacerdote. Jesus volta, sabe, para o lugar de estabilidade, de suas emoções, de seu sentimento. Ele buscou isso em quê? Em oração. Já pensou Jesus angustiado com a cruz e se distraindo com rede social, se distraindo, parando para comer coxinha? Você imaginou Jesus passando aquela angústia toda ali e parando no bar para beber? Ele foi orar. Então a tristeza tomou conta? Ore. Um outro personagem, agora uma mulher, Ana, mãe de Samuel. Ana era estéril. E uma mulher muito discriminada, por ser mulher primeiro, e segundo, por ser uma mulher estéril, era feito chacota com ela por causa disso. E ela vai ao templo. Olha o que diz em 1 Samuel 1, 9 e 10. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Parece que os personagens bíblicos, as pessoas na Bíblia, elas quando ficavam muito angustiadas e com muito sofrimento, elas oravam. A gente parece que a gente evoluiu o Pokémon e acha que a gente é um Pokémon evoluído, que a gente não precisa mais desse negócio, que a gente não precisa mais, a gente tem outros recursos, né? A gente não precisa mais da oração, a gente tem outros recursos, a gente tem as coisinhas que a gente toma, a gente tem nossa malhação, a gente tem o nosso treino, a gente tem a nossa alimentação saudável, a gente tem a atividade física, a gente tem a nossa meditação, a gente tem a nossa respiração, a nossa terapia, a gente tem a bebida coxinha, a gente tem tudo isso, a gente tem shopping center, a gente tem restaurante para ir para lá e comer e ficar bem. A gente tem parado de orar. Essa mulher orou. E é o que acontece. Continuando o texto, diz que enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. E como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas ele não ouvia a voz dela. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. E lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Eu sou uma mulher muito angustiada. Eu não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Qual foi a última vez que você derramou a sua alma diante do Senhor de uma forma que quem passasse perto dissesse: vixe, deu ruim, tá bebo? De que você chorou diante, quando a gente chora, né? Geralmente as pessoas que estão ao nosso redor querem fazer a gente parar de chorar, né? Mas às vezes o que a gente precisa é chorar. E chorar em quê? Chorar diante de Deus e derramar a alma diante dele. E era isso que aquela mulher estava fazendo. Vocês conhecem o resto da história. Se torna mãe de Samuel. Deus escuta a oração dela e abençoa. A gente precisa orar mais e derramar a nossa alma diante de Deus. Eu digo para vocês, nós não temos feito isso. A vida está muito agitada, a gente não quer perder tempo orando. A gente prefere se distrair do que de fato colocar os nossos problemas diante de Deus. Outra circunstância,
A notícia ruim chegou? Ore. Aí eu quero falar do rei Josafá. Porque o rei Josafá está lá em 2 Crônicas. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está nesse lugar aí. E é nesse outro lugar aí. Que é um nome ruim, né? Pior que Pindoretama. Preste atenção nisso aqui, meu povo. Um exército enorme vem contra ti. Uma notícia ruim que chegou. Já chegou notícia ruim na tua vida já? Do nada assim, uma notícia ruim? Tipo, comer um morcego na China? Tipo lockdown? Tipo não tem mais aula? Tipo fecha tudo? Tipo não tem mais culto? Olha o que ele diz aqui: um exército enorme vem contra ti de Edom. E parece aquela história: o teu chefe está te chamando, quer conversar contigo lá em cima. O fiscal está lá fora e está perguntando quem é o proprietário. A notícia ruim que chega de um parente que vai embora, porque vai falecer, porque faleceu, de alguém que adoece. Essa semana a gente estava chegando em casa, eu e a Aninha, a gente carregando o piano com o Tiago, e a mamãe saiu para falar com a gente, e ela veio aperreada porque ela queria dar um recado, e na hora que ela regalou os olhos, era tarde, para me dar o recado que ela tinha para dar, e ela começou dizendo: Delbrando, o teu pai está no banheiro. Ele me deu um negócio assim, eu disse: pronto, chegou a notícia ruim. Mas não era nada, papai está aqui, graças a Deus. Mas a qualquer momento, uma notícia ruim na vida da gente chega. E o que a gente faz? Primeiro diz o quê? Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Então Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e foi o que ele fez? Orou. Quando a notícia ruim chega na tua vida, o que você faz? É lógico, pessoal, que tem o alarmado aqui, tá? Eu não estou dizendo assim: chegou a notícia ruim e você... notícia ruim, você chegou, mas eu sou estabilizado no Senhor. Eu não me abalo com notícia ruim. Eu estava, na verdade, orando, aguardando o momento em que a notícia ruim ia chegar. Não é assim que funciona a vida da gente. A gente surta. A gente grita, a gente se desespera. Vem o coração agita, o batimento vem, o sangue some da cara da gente, porque ele vai para o nosso cérebro e vai para os nossos músculos, para a gente decidir o que a gente vai fazer, para a gente poder matar um leão se for preciso. É a nossa reação de fuga e luta. Tem um alarmado, mas logo depois o que foi que ele decidiu? Orar, buscar o Senhor. Mesma coisa aconteceu na época que o papai foi fazer um cateterismo, e o médico interrompeu o cateterismo e mandou chamar a gente. A mamãe ficou muito angustiada. E a mamãe ficou à noite, e ela disse que orou muito. Muito. No momento que a notícia ruim chega, ou a perspectiva da notícia ruim chega na vida da gente, a gente precisa orar. Tem Ezequias, diante do aviso de que ele ia morrer. Ezequias, tu vai morrer. E aí diz lá em 2 Reis 22, Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Notícia ruim que chega, de uma doença, de um problema, de uma morte. A gente precisa orar. Neemias estava lá como copeiro do rei, e aí chega a notícia que tudo em Jerusalém tinha sido devastado. Olha o que diz: e eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Notícia ruim. Neemias diz: quando eu ouvi essas coisas, eu sentei-me e chorei. Alarde, não é? Alarmado, sentei e chorei. E depois do alarmar-se ou do sentar e chorar, o que é que ele faz? Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus do céu.
orando ao Deus do céu. A notícia ruim chega na vida da gente, a gente precisa orar. Você precisa tomar uma decisão, ore. Você tem orado quando as decisões chegam na sua frente para você tomar? Ou você sai logo conversando com outras pessoas e decidindo, pegando o telefone para resolver e tal? Você tem parado e dizer, peraí, agora eu vou orar aqui. Vou acalmar o meu coração em Deus. Vou buscar sabedoria em Deus. Aconteceu com Neemias, porque quando ele está lá triste, chorando, e o rei nota, olha o que é que o rei diz para ele. Por isso o rei me perguntou, Neemias, você não está bem não, né? Por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Essa tristeza só pode ser do coração. E aí Neemias responde, o rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei. Essa é a oração de flash, né? Porque ele está lá, ele faz uma pergunta e ele, antes de responder, ele ora, ele diz, Senhor, é aquela oração assim, vale meu Deus, me abençoe. É aquela, Deus me dá sabedoria agora, me ensina o que eu tenho que falar agora para esse homem, me dá sabedoria para esse negócio. Me ajuda aqui nesse momento. É quando um cliente chega lá armando um barraco na tua loja e você naquela hora, você precisa, como é que eu vou atender essa pessoa aqui agora? Como é que eu vou resolver esse problema aqui agora? É quando uma pergunta é feita por um filho para você e você tem que tomar uma decisão naquele momento e você faz aquela oração, Senhor, me abençoa aqui, como responder? E se não der, diz, posso só no banheiro primeiro, aí vai lá, tranca a porta no banheiro, ora e depois volta. Ele orou e respondeu ao rei. Precisa tomar a decisão? Ore. A palavra de hoje está repetitiva, né? Ela está assim, ore, 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 ore. Tenha jantar à luz de vela com Deus. Aí vem uma outra circunstância. Está tudo bem? Está tudo bem, pessoal? Ore. Sabe por quê? Porque senão a gente fica parecendo aquele pessoal que ora só quando está desesperado, que ora como uma forma de apagar fogueira. Oração não é corpo de bombeiro. Oração é relacionamento de intimidade com Deus. E se você só vai orar quando aconteceu uma notícia ruim, ou quando tiver que tomar uma decisão, ou quando você vai estar fazendo uma oração 190. Você está fazendo uma oração, qual é o número do corpo de bombeiro, hein? 193? Você vai estar fazendo a oração 193. É para apagar a fogueira. Senhor, vem cá apagar a fogueira. Senhor, tudo bem. Mas o que eu estou dizendo é, está tudo bem? Ore. Desenvolva um relacionamento com Deus quando a sua vida estiver boa. Não espere a sua vida ficar ruim para você ter que conversar com Deus e ter que orar. Sabe qual é um exemplo disso? Daniel. O rei Nabucodonosor, o rei Dário, ele baixa um decreto dizendo que durante um mês ninguém ia poder orar. Quem orasse ia para a cova dos leões. Foi o que Daniel fez. Olha o que diz o texto. O rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. Ele tinha até o lugarzinho que ele fazia isso. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram ver e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Eu não quero nem falar do que Deus fez, que ele foi para a cova e fechou a boca dos leões. Não quero nem falar disso, eu quero falar simplesmente da reação dele. O costume que ele tinha. Ele não foi orar porque o decreto baixou. Ele já fazia isso. Ele só continuou fazendo o que ele já fazia. No final a gente sabe que ele está lá na cova dos leões, xanim com o leão, né? O leão tudo xanim para ele, de boa. De boa, mas aquele homem não foi orar só por causa do decreto. E olha que a gente passou uma época aí, orando por decreto, né? O que é que vai vir de decreto, o que é que não vai vir de decreto? Decreto é uma palavra que está na moda, né? Igual álcool gel é decreto e protocolo. Então qual é o decreto? Baixou o decreto, ele foi orar. Não, ele orava sempre.
Sempre. Ele tinha costume. Está tudo bem? Ora. Porque o teu coração já está, sabe, em Deus. E aí vem a dificuldade, vem a luta, vem um decreto, vem não sei o que, você já sabe o que você tem que fazer. Você está acostumado a fazer isso com Deus. Isso faz parte da tua rotina. Isso faz parte da tua caminhada com o Senhor. Tu não corre para Deus só quando está tudo se descabelando na tua vida. Você tem costume de estar com Deus e de desfrutar de momentos especiais com Ele. Amém? Amém, meu povo? Por último, você se perdeu de você mesmo? Ore. A gente se perde da gente, sabia? A vida é muito dura. A vida traz umas peças para a gente, né? E umas pessoas também, que às vezes leva a gente a se perder da gente mesmo. A gente mesmo toma alguns caminhos na vida, por decisões nossas mesmo, que a gente se perde da gente mesmo. E a oração é uma maneira da gente reencontrar Deus e nós mesmos. E quem somos. Jonas se perdeu de si mesmo por rancor contra o povo de Nínive, por rancor, por não querer que o povo de Nínive fosse salvo, por não querer que a misericórdia de Deus chegasse. Ele se perdeu. E ele vai para onde? Para o navio, e do navio ele vai para o mar, no mar ele vai para a barriga do peixe. E é lá na barriga do peixe que Jonas se encontra com Deus e com ele de novo. Aquela oração na barriga do peixe, ela era foi uma oração de encontro com a sua própria essência. O texto diz: lá dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus. Será que a gente precisa de uma barriga de um peixe na vida da gente, estar na barriga de um peixe, para a gente ter momentos com Deus, em que a gente não se reencontre com a gente mesmo, com a nossa essência, com a nossa missão? Será que a gente precisa disso? Eu tenho visto que sim, em vários casos, e que as pessoas às vezes precisam da dificuldade para entender algumas coisas, precisam da dificuldade para poder, na barriga do peixe, conseguir orar uma oração sincera, desnudada, sabe? Uma oração da alma, que mostra quem é e quem não é. A gente às vezes precisa da barriga do peixe, mas o pessoal não precisa ser assim. A gente não precisa, como o filho pródigo, chegar lá no fundo do poço para poder cair em si. Se a gente desenvolve, como Daniel, momentos de intimidade com Deus, nós podemos sim, sabe, ter uma rotina de caminhada com Deus, que a gente não precisa ir para uma barriga do peixe para orar e ter um encontro com a gente mesmo. Foi o que Jesus disse em Mateus 6,6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. Estou vendo essa palavrinha que está aí no slide embaixo? Esse tameion. Você sabe o que é o tameion? Tameion é a palavra em grego usado para esse quarto. Quando ele fala aqui, quando você orar, vá para o seu tameion. Sabe o que é o tameion? O tameion é um depósito subterrâneo. O tameion era um quarto da bagunça. O tameion era um quarto onde você bota as coisas que você não quer que ninguém veja quando vai na sua casa. O tameion é o lugar onde você guarda as coisas velhas. O tameion é um lugar onde você guarda aquilo que você não quer que ninguém veja, ou porque é precioso, ou porque te traz vergonha. Por isso o tameion, ele é um lugar para os mais íntimos. Carlos Queiroz, falando sobre isso, ele diz: desconfio que Jesus não está falando de um quarto físico, mas de que ele está falando do tameion do nosso coração. Porque existe um quarto no nosso coração que é como um tameion. E quando ele diz, quando você orar, vá para o seu tameion e conversa comigo lá, no teu quartinho da bagunça, no teu quartinho que tem as coisas que ninguém sabe, que ninguém vê. É lá que eu quero conversar contigo. Eu quero mexer naquelas fotos velhas, eu quero abrir aquele baú,
Eu quero ver o que você está guardando que é precioso para você. Quando você for orar, vai lá no Tameion, fecha a porta do Tameion e conversa com o Pai que está no céu. Vocês estão entendendo? Se você perdeu de você mesmo, vai para o Tameion e conversa com o Pai lá. Jesus está combatendo a oração pública, porque a oração pública ela é superficial. A oração pública é cheia de filtro. A oração pública é a oração que a gente faz na sala, que todo mundo vê. Ele disse: não, vai para o Tameion, fecha a porta e se abre comigo. Eu quero conversar com você. Quero ajudar você a se reencontrar consigo mesmo. Eu quero ir no teu lugar secreto e quero falar contigo. Amém? Um rei, isso é uma história, tá? Um rei lançou um concurso para que na sua região que ele governava, que os pintores daquela cidade foram desafiados a pintar um quadro que representasse a paz plena. Pintar um quadro que representasse a paz. E os pintores pintaram, no final chegaram 2 quadros para o rei. O rei ia julgar qual dos 2 quadros representava a paz plena. E tinha um quadro que era um céu lindo, umas gaivotas voando, o sol bem amarelo, um campo verde, com animais no pasto, crianças correndo. E tinha um outro quadro, que nesse quadro existia uma grande colina de rocha e uma fenda nessa rocha. Existia uma mata ao redor dessa rocha que fazia com que aquilo ali fosse de difícil acesso. Tinha uma nuvem escura sobre ela e uma tempestade caindo sobre aquela rocha. Qual dos 2 quadros você acha que o rei escolheu? Todos achavam que o rei ia escolher, obviamente, o quadro do céu limpo, o quadro que tinha todo mundo, as crianças brincando, os animais no pasto. Ele escolheu o outro. E perguntaram: mas por que você escolheu esse? Ele disse: vocês não repararam o que o pintor fez. Mas se você olhar direito para esse quadro, você vai perceber que nessa rocha tem uma fenda, e que dentro desta fenda, dentro da fenda desta rocha, existe um pássaro com um ninho e os seus filhotes, e eles estão abrigados na fenda desta rocha, protegidos de toda essa tempestade que está ao redor. E aí o rei disse para mim: isso é paz plena. A paz não é ausência de problema, porque esse quadro tão lindo pintado, talvez ele não seja nem real. A vida parece mais com isso. E a paz não está em ter a vida assim. A paz está em encontrar esse esconderijo, essa fenda na rocha, onde eu me escondo, onde eu me sinto protegido e eu me sinto seguro. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra e proteção do Onipotente descansará. Isso é paz. Isso é paz. Que a gente possa buscar isso na vida da gente.